Então, em Jeremias 1, do versículo 5 ao 9, diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Maravilha! Isso aqui está contando a história de Jeremias. Quando Jeremias foi chamado, ele era apenas um garoto ainda, e ele fala isso para o Senhor. Ele fala assim: Senhor, eu ainda sou muito jovem. Mas Deus falou assim: meu filho, se você está achando que você é jovem agora, eu te escolhi muito antes de você nascer. E aí na Bíblia é repleto de histórias de pessoas que foram escolhidas antes de nascer, como a história de Isaías, de Jeremias, de Sansão, do apóstolo Paulo. Mas o que eu quero falar aqui nessa noite é da minha história e da sua história. A minha história como exemplo e a sua história para dizer que você também foi escolhido. Se você está aqui nessa noite, pode ter certeza que Jesus um dia sonhou com você aí no lugar onde você está, porque Deus tem um grande plano na vida de cada um. E muito antes de você nascer, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, Jesus já sonhou com você. Ele saberia que você estaria aqui, que eu estaria aqui falando, e que Ele tinha algo para poder falar com você. E a minha palavra hoje vai ser bem rápida, por isso eu peço que vocês prestem bastante atenção, que Jesus quer falar com você, mas você precisa ter atenção para poder entender o que Ele quer falar. E eu creio também que Deus não precisa de tempo, Ele precisa, na verdade, de espaço, que você abra o seu coração, abra o seu entendimento para poder entender o que a palavra de Deus quer dizer, amém? Como eu falei aqui, nós somos um grupo de evangelismo, que nós levamos a palavra de Deus por onde quer que nós temos passado. E hoje eu falei ali na rádio, nós estávamos com um pastor aqui junto com a gente, e eu falei assim: olha, todos os dias o mal tem se levantado, e se a partir de hoje o povo do bem, o povo do lado bom, o povo de Deus não se levantar, o mal vai tomar conta de tudo, o mal vai arrebentar com tudo. Mas se o povo de Deus se levantar e de encontro ao mal que está se levantando todos os dias, eu tenho certeza, porque na Bíblia fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? O mal já está derrotado, o mal já perdeu, porque se o povo de Deus levantar, nós estamos do lado mais forte, amém? Você quer um exemplo do que eu estou falando? Eu lembro que quando eu era novo, eu lembro que para ter acesso à pornografia, quero falar aqui de um assunto aqui bem sério. Quando eu era bem novo, para você ter acesso a uma pornografia, eu lembro que você tinha que ir até uma banca de revistas, ser maior de idade, você ir até uma locadora, entrar numa parte que era exclusiva de pornografias, você passar uma vergonha na frente de todo mundo, porque aquilo era constrangedor. E eu lembro que era muito difícil ter acesso à pornografia, e talvez o inimigo pensou assim, falou assim: gente, está muito difícil desse povo ter acesso a isso, eu preciso trabalhar de alguma forma para poder facilitar. Aí o inimigo foi e pegou a pornografia e colocou dentro da televisão. Era só você esperar até certas horas da noite, e você tinha acesso à pornografia dentro da sua casa. E o inimigo continuou trabalhando, achando assim que era muito difícil ainda. Talvez ele pensou: olha, as pessoas ficam acordadas até tarde, é muito difícil, eu preciso trabalhar para que eles tenham mais livre acesso. Aí então ele coloca a pornografia dentro da internet, e a internet passa a ser um meio bem mais fácil, porque a qualquer hora do dia, aí em qualquer lugar, você poderia ter acesso à pornografia. Aí talvez o inimigo ainda pense e fala assim: gente, mas ainda está difícil, ainda está difícil. Aí ele vai e pega o WhatsApp, o celular,
E a partir desse momento, quando o inimigo começa a trabalhar, você passa a ter acesso à pornografia mesmo sem você querer. Você talvez está num grupo de faculdade, num grupo da sua família, num grupo até mesmo da igreja. Tem algumas pessoas que mandam pornografias ou algumas piadas obscenas, ou alguma coisa que não agrada a Deus. E é dessa forma que o inimigo trabalhou todos os dias, para que você pudesse ter acesso a isso, ter acesso ao mal, ter acesso a alguma coisa que pode destruir a sua vida. E por isso nós estamos nos levantando todos os dias. Nós estamos nos levantando posicionado para falar assim: o mal não vai ganhar essa batalha. Porque enquanto ainda tiver bons que se levantam para poder fazer as coisas de Deus, nós vamos ganhar essa batalha. Por mais que as pessoas falem: olha, no mundo jaz do maligno, já está tudo perdido. Por mais que está tudo perdido, a Bíblia já falou que está tudo perdido. Nós não devemos desistir, porque ainda nós podemos saquear o inferno, ainda nós podemos tirar pessoas que estão andando a passos largos para o inferno. Nós ainda podemos tirar ele desse caminho. E quanto mais pessoas eu conseguir tirar, eu tenho certeza que vai ser motivo de orgulho para mim quando eu chegar lá no céu. Talvez se eu puder reconhecer essas pessoas, e talvez vai ter algumas pessoas assim que vai falar assim: ó, olha, essas pessoas aqui são as pessoas que o apóstolo Paulo ganhou para Jesus. Olha, talvez essas pessoas aqui são as pessoas que o Billy Graham ganhou para Jesus. Eu quero ter uma área lá também reservada, nem que seja bem menor que a deles, mas eu quero ter uma parte falar assim: ó, essas pessoas foram o Eduardo que ganhou para Jesus. E nós devemos sonhar com isso todos os dias. Nós devemos sonhar, porque a nossa vida não foi feita simplesmente para a gente passar nosso tempo aqui. Nós fomos escolhidos para poder fazer a diferença, resgatar as pessoas realmente que estão fora dos caminhos de Deus. Nós não devemos nos conformar quando um amigo da gente talvez fala assim: ah, talvez você viu ele tanto tempo aqui dentro da igreja, e talvez você está vendo ele longe dos caminhos de Deus, e você talvez se conforma falando assim: ah, aquele ali não tem jeito. Não, nós devemos nos levantar para poder fazer a diferença na vida das pessoas. As pessoas têm que ver Deus nas nossas vidas, todos os dias, amém? Eu quero dizer para vocês que por onde nós temos passado, eu tenho visto uma igreja que está dormindo, eu tenho visto uma igreja adormecida, que é cheia de movimentos aqui dentro dessas quatro paredes, mas no momento que sai para fora da porta do templo, ela tem sido adormecida. Muito auê aqui dentro, muito glória a Deus aqui dentro, muito aleluia aqui dentro, mas que quando chega no final do culto, eles chegam ali na porta, eles chegam e falam assim: Jesus, até semana que vem, tá? Domingo que vem estou aí firmão de novo, e não leva Jesus para a sua vida. É muito fácil ser crente aqui dentro, é muito fácil servir a Deus aqui dentro, mas a Bíblia manda que nós irmos até as pessoas, para que nós carregamos a presença do Espírito Santo. Sabe o que é o valor disso, de carregar a presença do Espírito Santo? É como a história de Zaqueu. Só para você ter uma noção da importância de você levar Jesus junto com você. Você não falar tchau para Jesus no final da reunião e falar que vai encontrar Ele de novo. Ah, Eduardo, eu nunca falei isso. Através das suas atitudes você tem falado. Mas quando você chega e fala assim: olha, Jesus, vamos embora junto comigo, vamos embora para minha casa junto comigo, vamos embora para o meu serviço, vamos embora para a minha faculdade junto comigo, você está tomando uma decisão tão linda, que pode transformar tanto a vida de alguma pessoa, que você talvez não tenha noção. Só para você ter noção, eu estava contando aqui a história de Zaqueu. Um dia Zaqueu era um cobrador de impostos, um cobrador de impostos desonesto. Se você devia 100 de impostos, ele cobrava 200. Se você devia 200, ele cobrava 400, e por aí vai. Mas um dia a Bíblia conta assim que ia passar um cara famoso demais na cidade dele, e esse cara chamava Jesus. E o que mais me chama a atenção nessa história é que quando aquele cara muito famoso ia passando, ele para uma pessoa, Zaqueu. Ele fala assim: Zaqueu, desce daí da árvore.
vamos comer um hot dog lá na sua casa. Tira aquela coca gelada da geladeira. Vamos tomar aquilo ali na sua casa. Mas a Bíblia está contando assim que Zaqueu, quando Jesus entra dentro da sua casa, ele fica tão alegre, tão feliz, mas tão feliz, que ele começa a falar assim: Jesus, eu estou tão alegre do Senhor estar aqui dentro de casa, que eu quero uma mudança de vida. Eu quero mudar a minha vida. Eu tenho sido uma pessoa errada. Eu quero devolver todas as pessoas que eu roubei. Eu quero dispor da minha riqueza para poder devolver todos que eu fraudei um dia. E o mais interessante da história é que Jesus não precisa falar uma palavra para ele. Você não vê na Bíblia falando assim que Jesus chegou e falou assim: Zaqueu, eu tenho ouvido falar aí das suas histórias, rapaz. Você está muito vagabundo. Você está precisando devolver tudo aquilo que você está roubando. Jesus não precisa falar nada. Simplesmente a presença de Jesus dentro da casa de Zaqueu faz com que ele queira mudança. Simplesmente a presença de Jesus dentro da sua casa, talvez vai acontecer uma mudança que você não imagina. Porque a Bíblia nos ensina dessa forma. A partir do momento que Jesus entrar dentro da sua casa, talvez o seu pai, que você queria tanto que estivesse aqui dentro da igreja, talvez estaria. Talvez sua mãe, que você queria tanto ver aqui dentro da igreja, talvez estaria. Talvez o seu irmão, seu primo, a pessoa que você ama tanto, você queria tanto que ele estivesse aqui dentro da igreja, talvez ele estaria. Porque a Bíblia nos ensina dessa forma. A partir do momento que a gente levar Jesus para dentro da nossa casa, simplesmente a presença de Jesus faz com que as pessoas queiram mudanças. Gente, isso é maravilhoso demais. Nós precisamos ter um verdadeiro encontro com Deus, de uma forma tão grande, mas de uma forma tão grande, que nós não conseguimos deixar Jesus aqui, que nós não conseguimos mais viver longe da presença dEle, porque o que a gente mais tem visto é pessoas que estão dentro da igreja e já não tem mais certeza da salvação, pessoas que estão dentro da igreja e já não sente a presença do Espírito Santo há tantos anos. Esse dia eu estava escutando uma palavra que falava assim: olha, meu medo, sabe o que é? É de ter uma igreja aqui onde tem uma pessoa cantando ali, está todo mundo pulando, 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 Jesus volta e as pessoas continuam pulando, pulando, pulando. Esse é meu medo. Porque nós estávamos vindo de Goiânia para cá e a gente estava conversando ali, e a gente estava analisando que algumas coisas da Bíblia, aliás, algumas coisas não, todas as coisas que marcam a volta de Cristo já aconteceram, estão acontecendo todos os dias, e se a gente não acordar, talvez Jesus volta e a gente fica, ou talvez Jesus volta e aquela pessoa que a gente ama tanto fica. Nós não podemos perder as pessoas que a gente ama para o inferno. O que eles vão pensar de mim? Eu não sei se eu vou falar de Jesus não, o que eles vão pensar de mim? Se você não falar, meu irmão, eu posso ser o melhor pregador do mundo, eu posso falar aqui e a mensagem frutificar no coração de todo mundo, eu posso estar frutificando todos os dias, mas se você parar de falar, eu paro de frutificar. Sabe por quê? Porque eu não moro onde você mora, eu não trabalho onde você trabalha, eu não estudo onde você estuda, eu não moro na mesma cidade que você. Então é você que continua a obra daqui para frente. Sabe qual que é a verdadeira importância disso? Sabe o que eu observo que a igreja está calada? Sabe quando eu observo isso? É porque lá na minha cidade nós fazemos vários evangelismos, eu já expliquei aqui para você, mas tem um que a gente sai toda sexta-feira depois da meia-noite. Na verdade esse trabalho agora deu até uma parada por ordem do pastor, mas a gente saía toda sexta-feira depois da meia-noite. Sabe quem que a gente encontra sexta-feira na rua depois da meia-noite?
moradores de ruas, usuários de drogas, traficantes de drogas, prostitutas, travestis e só. Só esse tipo de gente que a gente encontra. E teve um dia que a gente saiu numa sexta-feira para poder levar a palavra de Deus para aquelas pessoas, e as primeiras pessoas que nós encontramos foi 2 prostitutas. E quando eu cheguei ali, eu comecei a falar do amor de Deus para a vida daquelas mulheres. E eu lembro que uma começou a chorar, e a outra falou assim: hoje eu acho que é o dia de eu voltar para Jesus. Eu falei: glória a Deus, é hoje mesmo. E eu comecei a falar do amor de Deus para a vida dela, e eu falei assim: olha, você quer aceitar Jesus? E aquela que falou que achava que era o dia, falou assim: não. Eu falei: mas por quê? Ela falou assim: menino, eu não consigo ser hipócrita o bastante de aceitar Jesus aqui e ter que voltar para onde eu estava. Eu falei: não, mas você não precisa voltar não. Ela falou assim: menino, você não entende nada da vida. Eu devo muito dinheiro e devo para traficante. Se eu não pagar, eles me matam. Eu falei assim: olha, realmente eu não entendo nada dessa vida, mas eu quero dizer para você que eu conheço meu Deus, e Ele é poderoso para transformar a sua vida. Aí eu falei assim: quer aceitar Jesus? Ela falou assim: não. Eu falei: então tá, então vou orar pela sua amiga aqui. A amiga dela queria, e eu comecei a orar pela amiga dela, e deixei a mão estendida. Eu falei assim: olha, se você mudar de ideia, pega na minha mão, eu ainda quero orar por você. E eu continuei orando pela amiga dela aqui, e no meio daquela oração, ela pega na minha mão. Quando eu olho para ela assim, ela está com o dedo apontado na minha cara. Ela falou: eu quero dizer para você que eu vou aceitar Jesus hoje, mas se Ele não fizer nada da minha vida, você vai ver quando você voltar aqui. Eu olhei para Jesus e falei assim: Jesus, agora é com o Senhor. Mas eu olhei para ela assim com muita fé e falei assim: olha, eu não sei a forma que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer alguma coisa na sua vida. Se você crer, Jesus vai transformar a sua vida. E eu fui lá e orei por aquelas 2 mulheres ali. Gente, orei com muita fé. E no final daquela oração, ela foi e olhou para mim, falou: beleza, e agora o que eu faço? Eu falei: uai, nada. Ela falou: uai, eu vou voltar lá para onde eu estava? Eu falei: que volte. Ela falou: como assim? Eu não estou entendendo. Eu falei assim: eu falei que Deus ia transformar a sua vida. Agora a forma que Ele vai transformar, eu não tenho a mínima ideia. Talvez você vai voltar para lá e tudo aquilo que você recebeu agora, que você está chorando, você vai contar para uma próxima pessoa que precisa de escutar. Ou talvez você vai para lá e não vai passar ninguém hoje, e você vai ter que ir embora e fazer outra coisa. Ou talvez amanhã abra uma porta de emprego tão grande na sua vida, que você nunca mais precisa voltar para esse local. E ela foi, o certo foi que a gente se despediu ali e fomos embora. Depois de um tempo ela ligou para o nosso grupo lá, que a gente sempre deixa o nosso nome, telefone, endereço da igreja. E a gente foi e deixou o nosso número ali, e ela ligou e ela falou assim: olha, eu sou tal pessoa e tal, explicou. E falou assim: olha, eu queria tanto que vocês viessem fazer um culto aqui em casa. Aí a gente falou assim: a gente vai. E a gente foi lá e fez um culto. E estava ela e os 3 irmãos dela, e o tio dela que já era crente, e os irmãos que já tinham sido crente. E aí a gente fez aquele culto ali dentro. Na hora do apelo a gente perguntou se tinha alguém para aceitar Jesus. Os 3 irmãos dela dobraram o joelho e aceitaram Jesus, voltaram para Jesus. E sabe o que eu observo com isso? Que Deus tem usado prostitutas, porque talvez tenha uma igreja calada. Não que nós sejamos melhores que prostitutas, nós só pecamos diferente. Mas Deus tem usado as pessoas mais inusitadas, porque talvez tenha uma igreja que precisava estar saindo aqui falando para as pessoas, mas está calada. Esse outro dia eu cheguei ali num sinaleiro. Eu lembro que eu fui fazer uma festa. Fui fazer uma festa para arrecadar dinheiro, para a gente levar para missões no Piauí. A Kelly foi com a gente. Quem conhece a Kelly aqui? Todo mundo.
A gente foi fazer uma festa para poder arrecadar dinheiro, para poder levar para essa missão. E eu lembro que teve um dia lá que a gente ganhou uns outdoor de LED, em Goiânia inteirinha, tinha um monte em Goiânia espalhado. E eu lembro que eu fiquei muito empolgado com aquilo, eu falei, gente, eu nunca imaginei ganhar esse negócio. E fui sair lá na rua para poder filmar só o negócio, não fazia nada, eu fui filmar. Mas eu lembro que eu estava voltando para casa, quando eu parei no sinaleiro, era mais ou menos 10 horas da noite, veio um moço e bateu no vidro do meu carro, eu abaixei, ele falou assim, cara, eu estou com muita fome, você poderia pagar um lanche para mim? Eu fui abrir a carteira, não tinha nada, mas eu falei assim, olha, eu tenho só um cartão de crédito aqui, tem um pit dog bem ali que eu estou vendo, vai para lá, eu quero passar o cartão lá, vou pagar o lanche para você. O sinal abriu, eu encostei o carro e fui lá. Paguei o lanche para ele e fiquei ali sentado junto com ele enquanto o lanche chegava. E naquele momento eu vi que ele era uma pessoa muito... Ele era usuário de drogas. E eu lembro que eu fui e olhei para ele e falei assim, Deus, ele precisa tanto do Senhor. Eu quero falar do teu amor agora para a vida dele, que o Senhor possa me guiar. Isso eu falei só no pensamento. Falei que o Senhor possa me guiar nesse momento, para eu poder levar uma palavra de Deus para a vida dele. E naquele momento eu comecei a falar de Deus, mas eu nem vi, irmãos, foi como se eu estivesse desligado. Sabe que jeito que eu acordei? Ajoelhado, abraçado com ele chorando, aceitando a Jesus no meio do pit dog. Eu abraçado com ele. E comecei a orar com ele ali. E no final ele falou assim, olha, muito obrigado e tal, agradeceu o lanche, e eu fui embora para minha casa. E chegou ali em casa, isso era mais ou menos 10 horas, quando da meia-noite eu recebo uma chamada a cobrar. Eu vou lá, atendo aquela chamada, e ele falou assim, oi Eduardo, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E ele falou assim, eu sou aquele rapaz do pit dog, você ainda lembra de mim? Eu falei, como que eu não lembro? Eu estava abraçado com isso aí. Aí ele foi e falou assim, pois é, cara, deixa eu te falar, eu quero dizer que eu voltei para casa hoje. Eu falei, como assim, você não é morador de rua não? Ele falou, era morador de rua, mas eu tenho casa, tenho família, tenho tudo aqui em Goiânia. Só que eu comecei a usar drogas, eu já não tinha mais coragem de olhar no olho da minha mãe, não tinha coragem mais de olhar no olho dos meus irmãos. E eu morava na rua. Mesmo tendo família, mesmo tendo tudo aqui em Goiânia, eu fui morar na rua. E naquele momento, eu falei assim, cara, então você voltou para casa? Ele falou assim, voltei, cara. Naquele momento você orou para mim, foi como se tivesse tirado um peso das minhas costas, e eu tive coragem de voltar para casa. Eu falei assim, glória a Deus. Ele falou, mas eu preciso te contar um negócio. Eu falei, conta. Ele falou assim, quando eu cheguei aqui em casa, meu irmão falou assim, cara do céu, você está diferente demais. Aí ele falou assim, ele falou, cara, essa diferença toda que você está vendo, você não sabe o que aconteceu. Eu estava no meio do pit dog, um doido chegou lá, começou a falar de Jesus, e eu aceitei Jesus lá no pit dog, é por isso que eu estou diferente assim. Ele falou, isso tudo é Jesus, eu quero aceitar ele também. Ele falou, Eduardo, eu estou te ligando para que você pudesse fala com meu irmão aqui, ora por ele que ele quer aceitar Jesus. E eu orei, o irmão dele aceitou Jesus. E sabe o que eu observo? Que Deus tem usado usuários de drogas, porque tem uma igreja calada. Era para a gente estar indo falar para as pessoas, mas a gente está calado. As igrejas estão caladas, e nós precisamos levantar pessoas dispostas a fazer a diferença, dispostas a ser sal, dispostas a ser luz no meio de um mundo de trevas. Um mundo onde todo dia as trevas têm tomado mais proporção, cada vez maiores. Mas se simplesmente uma luz bem pequena brilha no meio das trevas, já clareia quase todo o ambiente. E se a gente for essa luz que sai para fora da igreja para poder levar o evangelho, assim como nós fizemos hoje à tarde, nós saímos para poder pregar para as pessoas na rua, convidar para as pessoas que estivessem aqui hoje. Nós precisamos continuar isso, e não simplesmente chamar para um culto, mas que os seus amigos,
As pessoas que estão à sua volta precisam olhar para você e falar assim: olha, aquela pessoa é diferente. Eu não sei o que aquela pessoa tem, mas ela é diferente. Você precisa pregar para as pessoas que estão à sua volta. Ah, Eduardo, mas eu não tenho o dom de falar. Que as suas atitudes falam mais de Jesus do que as suas palavras mesmo. As pessoas simplesmente com a sua atitude têm que ver que você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa que nasceu para fazer a diferença. Você é uma pessoa que nasceu para ser luz, que nasceu para ser sal. Você lembra que eu li aqui de Jeremias? Você foi escolhido muito antes de você nascer. Você foi escolhido para poder levar a palavra de Deus. Nós não podemos deixar o mal tomar conta. Nós não podemos deixar que as pessoas mais inusitadas estão falando de Jesus e nós não. Sabe qual que é o perigo da gente não falar de Deus para as pessoas? Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai. Sabe qual que é o perigo da gente não falar de Deus para as pessoas? Eu quero dizer para você que ano passado, eu tinha um amigo meu que ele era doido demais. Mas ele era muito doido mesmo, vivia em festa, vivia em balada, só bebendo, só em festa, só cachaça, só mulherzada de segunda a segunda. E a gente era muito amigo, e eu na igreja, mas a gente era muito amigo, a gente gostava um do outro. E teve um dia que eu pensei assim: vou chamar ele para ir na igreja. Eu falei: não, ele é muito doido, não vai na igreja não. Aí outro dia eu pensei também, falei assim: olha, eu vou chamar ele hoje para ir para a igreja. Não, ele é muito doido, não vai não. Aí um dia ele sofreu um acidente de moto, morreu. Aí que ele não vai mesmo para a igreja. Aí que ele nunca mais vai para a igreja. Porque talvez eu fui covarde demais de não chamar ele para conhecer um Jesus que me fazia tão bem. Eu perdi um amigo, perdi um grande amigo meu. Não só perder dele morrer, mas eu perdi ele para o inferno. Vocês têm a consciência disso? Que se talvez um amigo seu morrer sem conhecer a palavra de Deus, e você está convivendo todos os dias com ele, e ele for para o inferno, o sangue dele vai ser cobrado nas costas de vocês. Vocês têm essa noção? Esse outro dia também eu cheguei e eu estudei com uma menina que chamava Jéssica a vida inteira. Mas depois eu fui para a faculdade e a gente perdeu completamente o contato. E um dia o pessoal foi e me ligou e falou assim: Eduardo, você lembra da Jéssica? Eu falei assim: eu lembro. Ela falou assim: acabou de suicidar. Eu falei assim: meu Deus. E eu fui lá naquele velório. Eu fui ali, conversei com a mãe dela, mas quando eu voltei em casa, eu que já não tinha mais ela nas redes sociais, nem nada, eu decidi procurar ela nas redes sociais. Falei assim: eu preciso achar essa menina. E eu fui lá e achei o Instagram dela. E no momento que eu fui lá olhando no Instagram dela ali, a última foto que ela tinha postado, tinha sido há 2 dias antes da sua morte. Ela estava numa festa, sorrindo. Aquela foto me marcou demais, que eu falei assim: como uma pessoa que suicida, há 2 dias atrás estava no meio de uma festa, sorrindo. Para mim, pessoas que suicidavam eram pessoas que passavam meses em depressão, trancada no quarto. Para mim, pessoas que suicidavam eram pessoas que estavam totalmente distantes do convívio das pessoas. Ela estava no meio da galera, sorrindo, e suicidou. E Deus falou muito forte no meu coração: meu filho, não se iluda com as pessoas que estão bem do seu lado, elas também precisam de Jesus. Talvez as pessoas estão estampadas com um sorriso no rosto, mas com a alma morta por dentro, precisando escutar um Jesus te ama, algo da parte de Deus para a vida deles. E se a gente não falar, talvez a gente vai perder mais e mais amigos para o inferno. Hoje Deus escolheu essa noite
para levantar pessoas que não vão mais falar isso, que não vão mais fazer isso, ser covardes o bastante, ser egoísta o bastante de receber uma coisa tão boa e não compartilhar com o próximo, de ter a oportunidade de estar aqui dentro da casa de Deus e as pessoas que estão fora, você nem sequer falar alguma coisa de Deus para a vida delas. Hoje é noite de transformação. Hoje Deus escolheu essa noite para poder falar com algumas pessoas. Hoje Deus te tirou da sua casa para poder tocar em você, para que você possa ter um verdadeiro encontro com Deus, porque uma pessoa que tem um verdadeiro encontro com Deus não consegue ficar calada, porque quanto mais eu falo de Jesus, mais eu vejo a necessidade de falar. Quanto mais eu prego o Evangelho, mais eu vejo que tem gente precisando escutar. Minha vida já não dá para levar separada a vida espiritual com a minha vida carnal. Eu preciso levar Jesus por onde quer que eu esteja. E você precisa ter um verdadeiro encontro com Deus, porque eu só senti a necessidade depois que eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Depois que eu mesmo dentro da igreja, eu falei assim, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Tanto é que depois eu chamei todos os meus amigos, todas as pessoas que eu convivi a minha infância inteira, aquelas pessoas que morreu o meu amigo Cleiton, morreu a minha amiga Jéssica, todo mundo conhecia, era uma turma muito grande, a gente era todo mundo da mesma escola, nós chamamos todo mundo para poder fazer um luau ali, fazer um rodízio de pizza ali para todo mundo, e a gente chamou e fez aquele barulho, e quando chegou ali que reuniu todo mundo, eu falei assim, olha, antes dessa festa continuar, eu preciso falar de algo para vocês. E eu comecei a falar de Jesus para a vida de cada um deles, eu comecei a falar de Jesus, e no final eu fiz o apelo, mas o mais importante é que eu falei assim, olha, a partir de hoje, eu não deixo nenhum amigo meu mais morrer, sem saber que existe um Deus, sem saber que existe Jesus, que ama tanto a sua vida, que você não pode desperdiçar longe dele. Eu falei para eles, olha, eu não aceito mais perder nenhum de vocês, sem que vocês conheçam Jesus. Se vocês não quiserem aceitar, problema é de vocês, mas eu não tenho essa culpa mais em cima de mim. O Espírito Santo está tocando em pessoas que sabem que precisam de um verdadeiro encontro com Deus, porque a partir do momento que você tiver um verdadeiro encontro com Deus, você entregar realmente a sua vida para Jesus, as pessoas que estão à sua volta vão começar a ser transformadas. A partir do momento que você levar Jesus para a porta de fora da igreja, as pessoas vão ter um encontro com Jesus simplesmente com a sua presença perto delas. As pessoas vão ver Deus em você. As pessoas vão ver a presença do Espírito Santo em você.